Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, esteja com você. Hoje, eu perguntando ao Senhor, pedindo uma palavra. O Senhor me deu a palavra adoração. Adoração. Para refletirmos nesta palavra. E buscando na palavra adoração, eu encontrei uma pregação muito boa do pastor Douglas Gonçalves, um jovem pastor, que inclusive é o mesmo pastor que convocou a Igreja do Senhor para orar 2 vezes por dia, ao meio-dia e às 18 horas. Clamar a Deus pelo arrependimento de pecados, para que Ele derrame sobre o homem a consciência do pecado, para que Deus nos perdoe, precisamos nos arrepender. E uma vez perdoados, que o Senhor sare a nossa terra, pedindo a Deus para Deus esvaziar os hospitais e resolver as questões tão necessárias da nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Uma crise moral se apoderou não só de nossa nação, mas de toda a terra. Porque o homem, ele se apartou de Deus de uma forma tão grave, tão sem propósito, mas tão grave, que o homem passou a quebrar, a tentar esfacelar os conceitos do Senhor, a palavra de Deus. Então nós devemos orar mesmo por isso. E ele pede oração pelo Brasil, pela nossa nação. Ele diz: peça pelo seu estado, peça pela sua cidade, peça ao Senhor o socorro divino. E eu venho fazendo isso. Eu venho buscando ter esses momentos, porque eu sei que neste momento a igreja do Senhor está prostrada, clamando a Deus. E este pastor fala sobre adoração de uma forma muito clara. Primeiro que ele diz é que nós somos seres adoradores. Nós temos uma natureza de adorar. Nós existimos porque adoramos a Deus. Ele nos fez existir, por isso que quando o homem não conhece a Deus, ele é triste. Por mais que ele encontre coisas para ele adorar, porque ele precisa adorar. Ele adora o time de futebol dele. Ele adora o dinheiro que ele conquistou com o trabalho. Ele adora as coisas que ele conquistou, a casa, o carro. Ele adora. Mas ele sente um vazio. Porque ele está adorando a algo que não merece adoração. Mas ele precisa adorar. Você vê que nos primórdios, na história, todos nós sabemos que sempre, até você pode chegar numa aldeia que ela nunca tinha tido contato com ninguém no mundo, mas ela está adorando. Eles adoram alguém ou algo, porque a natureza do homem é de adorador. Só que o homem só se completa quando ele encontra o alvo de sua adoração, o verdadeiro alvo de sua adoração, que é o seu Criador, aquele que o fez existir. Quando ele encontra, quando ele conhece, quando ele procura conhecer. Por isso que a Bíblia Sagrada é tão perseguida. Porque é nela
que nós encontramos a revelação do nosso Senhor. É através da palavra que você conhece a pessoa do Senhor. Ele não é um mito, ele não é uma lenda. Ele é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas. Pessoas. E os três se tornam um só. Por isso que Jesus dizia aqui: aquele que vê a mim, vê o Pai. Ele veio nos revelar a pessoa do Pai. E quando você conhece o Pai, você entende porque ele enviou o Filho, que foi por amor a você, por amor a nós. E aí você conhece a existência do Espírito Santo. Aí você entende por que está aqui. Porque enquanto você não encontra aquele que nos fez existir como adoradores, e essa adoração a Deus não é porque ele precisa que você o adore para ele ser Deus. Não. É porque quando você adora o seu Criador, o autor de sua vida, você fica pleno, plena, feliz. Aí nenhuma mentira consegue atingir você. Você fica blindado por este poder que há na adoração. Quando você adora aquele que te fez existir, você sente desejo de conhecer mais e mais dele. Mais e mais. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, tem algo mais valioso. Tem águas mais profundas na palavra dele. Eu digo interessante. Quando eu vi essa passagem na Bíblia, eu entendi isso. Mas agora eu estou entendendo que não é só isso. É isso mais isso. E quando eu leio outra vez, eu entendo que tem isso, mais isso e mais isso. O conhecimento de Deus é infinito. Você ver Deus no grito, o primeiro choro de uma criança. O respirar daquela criança fora do útero da mãe. O primeiro respirar. Você ver Deus numa flor. Você ver Deus no fruto, no alimento. Você vê o agir de Deus nestas coisas. E é impossível, impossível a pessoa não adorá-lo. Não dá. Eu adoro pelo que ele é. E também o adoro pelo que ele faz. Ele traz à existência aquilo que não existia. Nós não existíamos. E ele nos fez existir. Uma mulher não fica grávida sem o poder de Deus. Ela pode ter relações sexuais com o esposo dela, tudo bem. Mas ela só engravida porque Deus assim o quer. E aquela criança que está sendo gerada nela, que está informe nela, só vai se tornar um homem ou uma mulher
Porque Deus está o tempo todo o tempo, cuidando desta gestação. Não é incrível? Ele merece a nossa adoração, sim. Mas quem é que você está adorando hoje? Por isso que na sapiência, na grandeza, Jesus esclarece do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, ame a Deus. E ele diz com todo o seu entendimento. Não ame porque as pessoas amam sem saber o que está amando. Não. Só ame a Deus quando você conhecê-lo. Agora você precisa conhecê-lo. Ele não precisa que você o conheça e que você o adore. Mas você e eu, nós precisamos de conhecê-lo. E uma vez o conhecendo, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorar a Deus conhecendo a Deus. Ao conhecê-lo, nós o adoramos quando o servimos. E como é servir a Deus? É servindo ao nosso próximo. Aquele que o Senhor disse que devemos amar como amamos a nós mesmos. Devemos amar assim o nosso próximo. E quando você está servindo, você está adorando a Deus. Adorando. Quando você serve a alguém. Ou com os bens que Deus te permitiu tê-los, ou com as palavras do conhecimento que Deus te permitiu conhecer através do Espírito Santo dele, ou porque você conversa muito com Deus e ele se revela a você e ele te mostra coisas tão grandiosas, tão atuais. Ele te revela coisas que ainda vão acontecer. Como em 2019, ele me revelou que ia recolher alguns milhares. E agora nós sabemos que ele recolheu. Quanto mais você busca o Senhor, mais você entende dele. E a samaritana, ela foi pegar sua água. João 4. No momento em que ninguém ia para o poço pegar água. No momento de sol escaldante. E ela foi surpreendida com a presença de um homem judeu. E ela samaritana. E esse homem pediu água para ela. E ela disse: como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus, ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria. E ele lhe daria água viva. E ela ficou: água viva? Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. A água do poço de Jacó, ela mata a sede só naquele momento, mas depois vem a sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É verdade. E Jesus continua: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que vem do Espírito Santo de Deus, ela sacia a nossa sede e nunca mais teremos sede. Ele nos completa. Ele nos completa. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais venha ter sede e nem precise vir aqui buscá-la. Porque para ela era constrangimento ir buscar a água. Era uma exposição que ela temia, porque ela sentia vergonha da condição dela. Coisa que o Senhor curou. Porque ela deixou de ser aquela mulher que se escondia para não falar com as pessoas. E ela passou a ser uma missionária. Porque ela não só teve coragem de estar ali, como ela chamou outras pessoas. E ela ainda disse: ele disse de mim coisas que só ela sabia. E depois que eles ouviram o Senhor Jesus Cristo, eles disseram: agora nós cremos não pelo seu testemunho, mas pelo que estamos vendo acontecer. Então entrou salvação em Samaria. Entrou salvação, porque onde o Senhor chega, a salvação entra. Deus transformou muitas vidas. E a daquela mulher samaritana foi de uma forma extraordinária. E aquela mulher continua falando com ele, o Senhor Jesus fala sobre a situação dela quando ela pede a água. Ele diz: vá e traga o seu marido. E aí ela diz que não tem marido. E o Senhor Jesus disse: é isso mesmo. Você já teve 5 maridos, mas este que está com você não é seu marido. E aí ela reconhece que ele vem da parte de Deus, pelo que ele fala. Não é porque ele está adivinhando, não. É porque ele estava sofrendo com ela a dor dela. A dor dos erros que ela cometeu. E das dores, das consequências, das feridas abertas que havia naquela mulher. Como o Senhor conhece a sua dor, as suas feridas, e Ele não está julgando você. Ele está convidando você para ter uma vida com Ele. Para você, a partir de hoje, andar com Ele. Viver com Ele. E quando você anda com Ele, você o adora. E quando você o adora, você se alegra. Você se torna pleno. Acaba todos os traumas, frustrações, feridas, acaba tudo. Quando Ele chega, acaba a sede. Aquilo que te leva ao pecado. Você não tem mais sede. Você está plena nele. Ande com ele. E aí ela faz uma pergunta quando ela vê que está diante de um homem de Deus. Ela chama ele de profeta. Mas o Senhor Jesus Cristo é muito mais que o profeta. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que pagou o preço dos nossos pecados.
sem ter cometido nenhum pecado. Ele se fez pecado por nós. Pagou o preço. Ele é muito mais que um profeta. Mas ela disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais, aí ela vai fazer a pergunta. Olha como o espírito dela fica grato. Ela agora quer saber aonde, qual lugar que eu devo adorar aquele que conhece a minha dor. Qual lugar? Ela pergunta a ele. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês que ela se refere judeus, porque Jesus é judeu. Mas vocês dizem que é em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque ele está dizendo, a salvação vem de mim, porque ele era o judeu. Ele estava explicando para ela. Mas ele diz isso, a salvação é muito além do que o templo. Está entendendo? Por isso que ele diz, vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, eu sou o cumprimento das Escrituras. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aquele que o busca e que o adora em espírito e em verdade. Aquele que o adora sem ninguém estar vendo. Aquele que o adora quando tem um monte de gente também. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de adorar a Deus. Não tenham vergonha de se expor. De dizer, eu adoro o autor de minha vida, o autor de sua vida. Eu adoro. Agora tem que ser de dentro para fora. Não pode ser uma adoração superficial. Ah, então porque você ministra no louvor, você faz parte do ministério do louvor, chegou o seu dia na escala, chegou o seu dia de cantar, aí você vai cantar no automático. Não chega até o Senhor. Não chega nem no teto do templo. Ele quer que no dia que você for escalada, você já acorde feliz, porque naquele dia você está tendo o privilégio de adorá-lo publicamente na igreja. Aí você o adore. Você não seja cantor ou cantora. Você seja adorador ou adoradora. Mas vai e adora de dentro para fora. De dentro para fora. Porque quando você está adorando em espírito e em verdade, acontece o sobrenatural de Deus. Você vai ficar cheia das águas que transbordam. E você vai transbordar para outras vidas. Eu lembro que muitas vezes no louvor da igreja,
Eu ficava cheia da presença de Deus, porque aquela adoradora que estava ali adorando, ela transbordou a água e eu recebi aquela água. Eu lembro, porque minha filha, a caçula, Graciele, ela era do Ministério de Louvor. Inclusive, não é que ela não queira ser, ela está cuidando dos dois filhos novinhos, né? O esposo dela toca no louvor, é do Ministério do Louvor. Ele era até líder do Ministério de Louvor da Igreja de Nazareno e hoje eles estão na Ponte, noutra igreja. E lá ele já está tocando. E ela já foi chamada para o louvor. Mas ela ainda quer passar mais um tempo, ela está deixando que Deus conduza. Ela está deixando que Deus que faça. É porque ela não vai cantar, ela vai adorar. E ela dizia, mãe, porque realmente a gente nunca tinha visto que ela tinha o dom de cantar. A gente nunca tinha percebido. Ela não foi aquela menina que vivia cantando em casa? Não. Ela não parecia que cantava. E de repente ela estava no ministério de louvor dos jovens, dos adolescentes ainda era dos adolescentes. Quando de repente chegou a oportunidade, ela foi cantar e daqui a pouco minha filha estava cantando no domingo pela manhã na escola dominical. E quando eu ouvi a minha filha cantando, não era nem a voz da minha filha. Era como que tinha duas vozes na voz dela. Eu sentia isso, era como que ela estava cantando, que saía duas vozes. E eu fiquei, meu Deus, e não saía do tom, a perfeição, a presença de Deus naquele louvor. E eu disse, minha filha, eu achei tão lindo você adorando a Deus. Eu achei tão lindo. Aí ela me contou que tinha pessoas que iam até ela depois que terminava o culto e dizia, você não faz ideia como você me edificou no seu louvor. E eu, Senhor, e eu sei que são as águas. Não é dom da minha filha. Mas é que ela permite que as águas do Senhor transbordem. Então ela não vai cantar, ela vai adorar. É isso que nós devemos fazer. E adorar não só naquele momento. Adorar quando está cuidando do esposo, adorar quando está cuidando dos filhos, adorar quando se dirige para mim. Ela é uma filha adorável, maravilhosa, como a outra também, Gabriela. Eu tenho Gabriel, que é o filho mais velho, da turma que nasceu da minha barriga, porque vocês sabem que tem Jackson e Cícero Martins. Jackson Martins e Cícero Martins. Jaquinho e Rominho. Aí depois, o primeiro que saiu do meu ventre foi Gabriel, depois Gabriela e depois Graciele. Aí eu liguei. Era a terceira cesárea. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho muitos filhos e muitos netos e até bisnetos, para a honra e glória do meu Senhor. E o que eu quero dizer para vocês é que as águas do Senhor, quando permitimos beber das águas do Espírito Santo, nós o adoramos em espírito e em verdade. Não é para a pessoa fingir que está adorando, porque é até ofensa para Deus. Não, porque eu estou no ministério, eu vou ter que ficar ali, mas eu não estava nem afim, mas foi o dia da escala. Não vá, não vá. É melhor sair do ministério de louvor do que ir assim. A mesma coisa o pastor. Se o pastor não está adorando a Deus, quando ele está pregando a palavra de Deus, sem fugir nada dela, se ele não está conseguindo fazer isso, é melhor ele sair do púlpito. Porque para o pastor é uma responsabilidade enorme. Deus que dê cada dia mais unção aos verdadeiros pastores,
para que eles preguem a verdade. Doa a quem doer. Se eu precisar de ser exortada, que Deus use o pastor para me exortar. Porque tem que ser assim. Mas tem que ir adorando. Ele vai pregar adorando. Eu que não sou pregadora, não sou pastora, eu sou simplesmente uma serva do Deus Altíssimo, que estou aqui em obediência, adorando a Deus, fazendo isto que eu estou fazendo, que Ele quer que eu faça. Então eu anotei algumas coisas importantes que o pastor Douglas Gonçalves falou, porque eu tinha colocado adoração. Foi a palavra que Deus me deu. E ele disse que nós somos, não é? Nós somos seres adoradores, mas devemos ficar atentos para ver o que estamos adorando. O que estamos adorando? Ou quem estamos adorando? Devemos adorar a Deus, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus nos revela quem Deus é. Por isso que eu insisto em dizer, aprenda, estude essa palavra. Porque é ela quem vai fazer você entender, conhecer a pessoa do Criador. E aí ela nos revela. Assim, o nosso espírito, conhecendo a verdade de Deus, quer adorá-lo. E nós ficamos plenos, felizes quando o adoramos. É quando você dá um abraço bem gostoso numa pessoa que você ama. É do mesmo jeito. Só que 1000 vezes mais intenso. É quando você adora o Senhor. Você o abraça quando o adora. E Ele abraça você quando você está adorando Ele. Há uma comunhão, há um relacionamento, há uma intimidade santa, a presença do Altíssimo. Este é o culto racional. Este é o culto racional. Porque tem muita gente que pensa que culto racional é ficar durinho assistindo uma pessoa cultuar a Deus. Porque se você está cultuando a Deus, você não está assistindo. Ninguém vai assistir um culto. Vai cultuar a Deus. Mas tem gente que pensa, não, se eu bater palmas, se eu der um glória a Deus, não estou sendo racional. Que conversa é essa? Quanto mais no seu racional mesmo, você conhece a verdade da palavra de Deus, mas você quer adorá-lo. Bem alto mesmo, bem alto. Ou quando, o exemplo do pastor Douglas, você vai para o estádio de futebol assistir o seu time jogar. Você tá ali, meu amigo, doidinho que seu time faça um gol. Porque você é doido pelo seu time, você gosta muito dele. É até pecado dizer que você adora ele. Mas cá pra nós. Adora, né? Aí você tá ali, vai, chega, já roeu todas as unhas e um aperreio é grande. Aí, pei, faz o gol. Aí lá você pode dizer, gol! Gritar, jogar a pipoca pra cima, e esculhambar, e sorrir, e pular, pode. Não é fanatismo, não. Agora, na igreja, para que você tenha um culto racional, você não pode nem se mexer muito para não chamar a atenção de ninguém. Quem disse isso? Não foi Deus. Não tem isto na palavra de Deus. Você pode adorá-lo. Olhe que a mulher de Davi, a filha de Saul, ela ficou estéril, porque ela ignorou o momento em que Davi adorava a Deus dançando de alegria,
na presença do Altíssimo. Então, não ignore. Se você está indo para a igreja para assistir o povo cultuando a Deus, não vá não, fique em casa, porque com certeza você vai ignorar. E olhe que ela ficou estéril. E existe uma esterilidade que é pior do que fechar o ventre de uma mulher. É a esterilidade espiritual. É quando você não consegue dar um fruto espiritual. Você é uma pessoa seca espiritualmente. E você chama sua incredulidade de racionalidade. Você sabe quem foi que atacou a igreja do Senhor no século XVIII? A racionalidade. O iluminismo. A negação de Deus. Mas o Senhor, que é bom em ressuscitar, ressuscitou a igreja dele. Quando ele inquietou jovens na Inglaterra. Inquietou jovens na Inglaterra. Alguns jovens. John Wesley e outros. Para buscarem a presença do Senhor. Eles começaram a buscar a presença do Senhor. E o que é que acontece quando você busca a presença do Senhor? Você fica cheio do Espírito Santo dele. E não deu noutra. Eles começaram a encher as praças na Inglaterra de pessoas sedentas da palavra de Deus, que estavam sentindo sede da alegria da presença de Deus. Pessoas que estavam num solo árido, sedentas da presença de Deus, porque nós precisamos de Deus, não é Ele que precisa de nós, Ele não precisa nem de você nem de mim, nós precisamos dEle. E aqueles jovens, cheios do Espírito Santo de Deus, trouxeram o avivamento à igreja do Senhor na Inglaterra. Quem fala muito bem sobre isso é o pastor Hernandes Dias. E de repente a igreja voltou a ser cheia de adoradores. Ele não está preocupado com números, mas com adoradores. Porque antes destes jovens se levantarem, buscarem o Senhor, a igreja estava morta, cheia de membros, mas morta. Um pregador que quando saía do púlpito ia beber, saía para os bares, onde pregava um sermão estéril, pior do que o útero da mulher de Davi. E as pessoas saíam famintas e sedentas da palavra de Deus. E quando aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que estavam com saudade de Deus, correram para as praças e para as igrejas, adorando a Deus. E todos nós sabemos que a Inglaterra não foi destruída naquela época da Revolução Francesa, porque havia homens e mulheres adoradores do Deus Altíssimo. E por isso aquela nação foi poupada na Revolução Francesa. Eu estou falando do Deus que liberta. Eu estou falando que vale a pena adorar aquele que salva, que liberta, que transforma uma nação.
A nação brasileira vai ser transformada pela igreja do Senhor. Pela igreja do Senhor. Eu creio que nós vamos ser livres de toda esta opressão que nós estamos passando hoje. De ataques de todos os lados, de tanta corrupção. Porque a igreja do Senhor vai abençoar a nação brasileira. E a nação brasileira que se dobra ao Deus Altíssimo, ao único, é uma nação forte, ungida, abençoada por Deus. Uma nação santa. Sejamos imitadores de Cristo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor desta nação. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais queremos adorá-lo. O onde adorar a Deus já não importa mais. Olha que ele deixa claro para ela que não é importante aonde, mas a quem você está adorando. O verdadeiro Deus. Aquele que as Escrituras Sagradas revelam. É a este que nós devemos adorar. E só a Ele. E só a Ele. É o que tem na palavra. Só a Ele. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E como adorá-lo? Jesus Cristo explicou aqui. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito tem que ser de dentro para fora. E em verdade, consciente, o que é que eu estou adorando? Como é? Por quê? Por que eu estou adorando? Adorar é se entregar, é se prostrar ao único que é digno de toda adoração. Olha que ele disse a Elias, que Elias pensava que estava só. Aí ele disse a Elias, não, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram, não dobraram os seus joelhos a Baal e nem beijaram, e nem o beijaram. Nós não podemos, é um mandamento do Senhor, nem adorar, nem beijar imagem nenhuma. Tem na palavra de Deus. Você quer obedecer a Deus? Leia a palavra. Não seja só o que eu estou dizendo. Veja na palavra o que ele diz sobre imagens. Devemos nos prostrar diante dele e não diante de nenhuma imagem. O altar que você vai fazer do Senhor na sua casa não tenha imagem nenhuma. Nada feita por mãos do homem. Nada. Feche seus olhos e entre na presença dele e o adore em espírito e em verdade. É uma entrega interior e inteira. Não, mas tem uma coisinha que ainda falta entregar. Então entregue. Entregue tudo. Se entregue por completo ao Senhor. Não deixe nenhuma brechinha. Que a sua adoração envolva o seu intelecto. Tudo bem. Conscientemente, intelectualmente,
Eu adoro Deus. Eu tenho conhecimento científico também. Mas não tenho nenhuma vaidade de ter conhecimento científico. Não somou em nada para mim. Eu tenho conhecimento um pouquinho da palavra de Deus. Vou aprender mais. Dessa eu tenho muita vontade de aprender mais e mais. Para mergulhar mais nas águas profundas do Espírito, preciso conhecer mais e mais das Escrituras Sagradas. Mas envolva na sua adoração também a sua emoção. Chore na presença dele, se você estiver preocupada, preocupado com alguma coisa. Chore na presença dele, se emocione. Não tem problema não. Até Jesus chorou quando ele viu ali a irmã de Lázaro chorando. Ele sentiu, ele se comoveu, ele chorou. Ele também teve uma situação emocional que ele saiu quebrando tudo, todos os comércios que estavam fazendo no templo. Onde era para ir para adorar a Deus, era uma feira. Estavam fazendo feira, comércio, mercadão bom na igreja, no templo. Aí Jesus mostrou sua emoção. Ele quebrou as coisas que estavam ali. Ele mostrou que era errado fazer da casa do pai dele comércio. Não pode misturar, não. Entendeu? E na sua adoração, derrame o seu amor por ele. Pode derramar o seu amor por ele. Emoção mesmo. Os sentimentos. Suas preocupações também. Na adoração. Tem problema não. Adore. Adore em espírito e em verdade. Seja autêntico com ele. Não deixe sua revolta, sua preocupação, sua angústia, seus medos do lado de fora para ir adorar a ele, não. Vá com seus medos, vá com os seus problemas e os seus defeitos. Vá inteiro, vá autêntico e o adore. Mas adore em espírito e em verdade. Até aqui. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Hoje eu peço oração por Renata, a neta de minha tia de coração, tia Renalva, para que Deus chegue na casa de Renata, naquela casa espiritual e no seu lar, e abençoe a vida de Renata e dos seus filhinhos. Ela tem um casal de filhos. Que Deus chegue ali na casa dela e faça o sobrenatural, derramando salvação, derramando cura, derramando libertação, derramando a unção de poder, misericórdia e bondade, de renovo. Deus, renove as forças de Renata. Chega ali, Senhor, e faz aquilo que o Senhor sabe fazer tão bem. Faz ela nascer de novo. Faz a alegria no coração dela brotar. Derrama das tuas águas, das águas que não permitem mais que você sinta sede, que te liberta da sede, daquilo que só traz sofrimento. Liberta, Deus. Liberta aquela mulher. Liberta aquelas crianças, guarda aquelas crianças debaixo das tuas asas. Ó Deus Altíssimo, abençoa a vida de tia Renalva e de todos os seus familiares, toda a sua parentela. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor faz. Agradeço, Senhor, pela melhora constante que o Senhor está fazendo na vida de Darcos Alexandre. Cada dia ele está melhor. Glória a Deus! Fortalece aquele homem, Senhor.
Nutre aquele homem. Dai forças a ele, Pai. Dai saúde a ele. Dai imunidade a ele. No nome de Jesus eu te peço. Oh, meu Deus. Como tu és maravilhoso. Pai, eu te consagro estas vidas no teu altar e te consagro todos os seres viventes que há na terra. Todos nós, no teu altar, nas tuas mãos. E peço, clamo, que venha o teu reino sobre toda a terra. Que o Senhor derrame das suas águas sobre toda a terra. Venha lavando toda a terra. Todos nós, os seres viventes que há na terra, precisamos das tuas águas purificadoras, saradoras. E uma vez, Pai, libertos de todos estes males, sejamos sarados pelo Senhor, curados, purificados, para que não saiamos da mesma forma que entramos na pandemia. Que saiamos cheios do teu Espírito Santo, transformados pelo teu poder. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, adorado de nossas almas. A ti toda gratidão, toda honra, toda glória, toda adoração, pois tu és digno, Senhor. Receba a nossa adoração. Amém. Fiquem com Deus e o adorem em espírito e em verdade.